Oi, turma do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Gesualdo Costa. No capítulo 12, por que o que ao invés do quem? Allan Kardec foi um grande sábio do seu tempo e nasceu em berço de uma família religiosa que professava o cristianismo. Além de tudo, foi um educador por excelência. Como seu professor Pestalozzi, acreditava que somente a educação iria melhorar o mundo. Não a educação no sentido convencional do termo, mas a educação no sentido mais amplo. Não somente a intelectual, mas também a que transforma caráter para melhor, a educação moral. Como homem culto e sensível, sempre se preocupou com os problemas humanos, buscando sempre um sentido para a vida. Pedagogo, como sempre foi, era muito didático ao ensinar e observador, contumaz de textos e do sentido das palavras. Normalmente se perguntaria: quem é Deus? Soa melhor. No entanto, Kardec, como qualquer estudante secundarista, sabia a grande e fundamental diferença dos pronomes que e quem. Por exemplo, quem é Allan Kardec? Um professor e filósofo francês que nasceu no século XIX na cidade de Lyon, foi aluno de Pestalozzi, codificou a doutrina espírita e desencarnou em 1869. Que é Allan Kardec? Um espírito encarnado que viveu na Terra, a personalidade Allan Kardec, um missionário que trouxe a missão de codificar a terceira revelação de Deus para a humanidade. O pronome quem indica a identificação do homem Kardec. O pronome que indica a qualificação do ser essencial. Por isso o sábio não perguntou quem é Deus, como identificá-lo, onde nasceu e o que faz ou fazia, e sim o que é Deus. Pergunta o número 1 de O Livro dos Espíritos: o que significa Deus? Que essência é essa? Que poder é esse? A pergunta é sobre a qualificação e não sobre a identificação. As entidades venerandas que compunham a grande falange juntamente com o Espírito Verdade, o próprio Jesus, que liderava a grande pleiade de espíritos, responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ao darem essa resposta, deram a definição mais completa de acordo com a racionalidade humana que conhecemos. Seres inteligentes do universo que somos, espíritos, filhos de Deus, enquanto o grande espírito e a inteligência suprema, vamos compreendendo melhor nosso Pai, à medida que avançarmos espiritualmente, nos aproximando dele. A humildade, que é a virtude celeste por excelência, antônimo de orgulho, o defeito que nos afasta de Deus. Quando desenvolvemos humildade em nosso coração, o orgulho desaparece, pois sombra e luz não ocupam a mesma casa. Quando isso acontece, estabelecemos o reino de Deus em nosso coração e alcançamos a sabedoria. Ignorar Deus no universo é ter a pretensão de explicar a criação sem o Criador. Em Mateus 11:25, Jesus diz: graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sábios e entendidos aí são sinônimos de sabichões ou orgulhosos. No lindo poema Onde está Deus, que a princípio não se sabia o autor e que se considerava autor desconhecido, encontramos recentemente na internet site Recanto das Estrelas a atribuição do poeta José Soares Cardoso. Percebemos que Deus não é tudo, pois difere de matéria, mas está em tudo, pois é a essência. O texto: onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando seus filhos, nas noites de luar clara e bela,
Em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Descubro Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, percebo Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol e na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também vejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Por incrível que pareça, hoje eu fui dar a volta do mato. Aquela voltinha básica que eu tanto gosto, né? Ontem eu já tinha ido com meu irmão, dei uma voltinha pelo asfalto, onde tem árvores em volta, mas hoje eu fui mais para dentro ainda. Hoje eu fui na nascente do Tietê. Não cheguei a entrar no parque mesmo para ver a nascente lá na sua fonte, mas eu via o trajeto que ela faz fora do parque. A estrada que eu peguei é uma estrada de terra e em volta dela mata fechada ou campo, né? E entre os campos, onde vão dando as depressões, é onde o rio passa. E ele passa no filete de água. Em outros momentos a margem se abre, em outros momentos ela se fecha na mata novamente, reaparece nos campos. E aí eu vim no caminho, né, observando toda a natureza, que já tinha 2 meses que eu não saía de casa, para ir assim para um lugar mais distante. E aí eu fui observando tanto o trajeto do rio, o rio Tietê, que é aquele mesmo rio que quando você vai para São Paulo, você vê poluído, sujo, cheio de espuma, de lixo, com um odor horrível. É aquele mesmo rio que eu estava lá hoje, vendo ele água cristalina. E só não pude beber porque ela estava no chão onde eu vi. E no chão a gente nunca deve beber, porque pode passar animais ali e estar também bebendo daquela água. E ela pode ficar contaminada. Então todo mundo sabe que água no chão a gente não bebe. Eu só bebo água que sai da bica na parede. Aí pode, né? Principalmente se essa parede foi em lugar bem alto, é sinal que não tem animais acima dela, né? Para infiltrar nas pedras e infectar. Enfim, vendo aquele rio, da forma que ele nasce, da forma que ele corre, da forma que ele se abre, se fecha, aparece, se esconde. Também vi gaivotas, vi uma revoada de andorinhas, mas tanta andorinha, perdi as contas. E vendo as andorinhas eu vi um, que eu não sei dizer que tipo de pássaro é aquele, que é um pouco maior que a andorinha, sobrevoando sozinho. E a impressão que dava é que ele levitava. Ele não parecia que estava batendo asas, parecia que ele estava ali, paradinho, levitando. Aquele ar puro. O vento que batia nas árvores era o mesmo vento que vinha em mim e que trazia o cheiro do verde, o cheiro da mata, que ainda se encontra umidificada devido a tantas chuvas que nós tivemos nesses últimos tempos. E ainda que com todas as chuvas que nós tivemos, tem uma parte que eu passei onde existe um lago enorme e ele estava seco. Isso são mudanças que ocorrem dentro da própria natureza, de época em época. Esse lago enche, outros momentos ele esvazia. Quando ele está cheio, garças vão visitar esse lago. Quando ele está vazio, são o gado que passa por ele e se alimenta do capim que ali nasce. Então, se você for ver tudo o que acontece em volta da natureza, que é criada pelo Criador, nada ali foi feito pelo homem, como ela é sábia, como ela é inteligente, como ela caminha por si só. Não precisa apertar botão, não precisa ter horário para isso, não precisa ser tão regrado, porque a própria natureza é regrada em si. E tudo isso tem uma inteligência por trás, tem uma prova
de que Deus existe. Aí o rapaz que estava dirigindo o carro, ele falou assim, nossa, o lugar onde a senhora está indo é muito bonito, né, é diferente, aqui a gente respira, o ar é limpo. Eu falei para ele, rapaz, eu não venho aqui buscar só o ar, tirar foto, eu tiro foto de tudo, né? Ele viu que eu estava tirando foto do céu, eu falei, eu não venho aqui só para tirar foto do céu, eu não venho só para respirar ar puro, eu não venho para ver esse verde, nem para sorrir diante dos animais que eu encontro, mas tudo isso que eu estou fazendo, tem um cara que criou, eu venho buscar Deus, eu venho buscar Deus aqui. E ele falou, olha o que a senhora me trouxe para encontrar com ele também. Vocês têm ideia o que é isso? O tamanho da emoção que dá quando uma pessoa fala que através de você despertou algo bom, verdadeiro, um sentimento grande dentro daquela pessoa. Eu fui agraciada hoje não só com toda aquela beleza natural, não só com a criação, mas de ouvir aquele homem falando, já que você veio encontrar Deus, eu também estou achando Ele. Isso é maravilhoso, gente. Isso é algo que a gente não tem como pesar, como medir, como descrever. Então é aí onde a gente fala. Quem é Deus? Ele é tudo isso. Ele causa só coisas boas na gente. Agora, as coisas ruins acontecem. E aí algumas pessoas vão falar assim, mas se as coisas ruins acontecem é porque Deus também faz as coisas ruins? Esse Deus que alguém diz que faz coisas ruins, que é vingativo, que tem os braços pesados, que tem ira, esse Deus eu desconheço, porque eu sei que tudo aquilo que vem para mim de ruim vem para me ensinar, e foi permitido por Deus sim, porque eu extrapolei em algum momento e eu precisava daquela lição. Então eu não duvido que tudo que é bom pertence a Deus, o que é ruim pertence a mim. Fui eu que lancei mão de coisas boas para ter consequências de coisas ruins na minha vida. Se alguém perguntar quem é Deus, pode responder com todas as letras. É o bem maior que existe no mundo. É o Criador de todas as criaturas. É o que faz a gente sorrir quando dá vontade de chorar. É o que faz a gente acreditar mesmo quando a gente quer desistir. É aquele que abraça a gente sem ter mãos e braços. Pelo pensamento, pelo sentimento, que a gente está atrelado a essa energia que se chama Deus. E essa energia está em tudo que é lugar. Só que a gente só pega para nós, muitas das vezes, aquela energia que não é Deus, porque nós estamos na matéria e a gente se afiniza com o que é matéria. Nós estamos atrasados, mas a partir do momento que a gente começar a avançar o passo, nós vamos ver que a energia da balada, a energia da promiscuidade, a energia da drogadição, tem gente que fala, eu fumo um baseado, eu fico legal, é uma energia, né? Quando a gente perceber que essas energias, na verdade, são um desgaste de energia boa e o acúmulo de energia negativa, que vai levar a gente para o fundo do poço, a gente se afasta de tudo isso naturalmente. Pessoas, amigas, parentes que estão nessa, nós vamos querer tirar. É a hora que as pessoas falam que a gente é quadrado, que a gente é bitolado. Ah, não dá para conversar com você, não. Você agora só fala em espiritismo. Ah, não dá para conversar com você não, você só fala em Deus. Nossa, é muito chato, você só fala de Jesus. Não se preocupe com essa falação. Continue, porque você está no caminho certo. Aquele que recrimina tanto as suas atitudes boas, ele não compreendeu ainda que o caminho é esse. O dia que ele compreender, ele vai falar assim, certo estava você. Tem gente que não consegue entender até hoje por que eu vou pro meio do mato. É doida, gastando dinheiro à toa. Vai lá e volta para casa, só para isso. Só pega o carro, vai lá e volta, não faz nada. Não vai conhecer a cidade, não vai tomar nada, não vai comer nada. Só pega o carro, vai lá pro meio do mato e volta para casa. Patrícia é doida. Eu não tô nem um pouco preocupada. Porque eu sei o motivo que me faz ir lá no meio do mato.
eu vou buscar Deus. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, precisa ir lá? Ele não está na gente? Tá, mas eu estou dentro de um corpo material. E esse corpo, às vezes, me impede de sentir Deus mesmo dentro de mim. A centelha dele como filho eu sou. Então eu preciso ver coisas, eu sou São Tomé, né? Então eu preciso ver coisas que fogem da compreensão humana. Como é que aquele rio apareceu ali, como é que flui do Tietê aquelas bolinhas de água que vêm do subsolo. O rio ele não vem das alturas, ele vem do subsolo. São umas bolinhas no chão. E vira esse rio que atravessa São Paulo, o estado inteiro nosso. Sabe, essas coisas. Eu não vou buscar resposta geográfica. Eu não vou buscar resposta material. Eu vou buscar respostas espiritual. E para isso não precisa de ritual, para isso não precisa nada. Só preciso dos meus olhos, os meus ouvidos para ouvir os passarinhos, minha máquina, porque eu tiro foto de tudo aquilo que eu consigo. E isso me preenche de alegria. Saber que Deus é o nosso Criador. Quem é Deus? É o Criador de tudo e de todos. E que faz a gente ter esse sorriso bobo.